Olá! Oi, oi, oi! Vamos começar logo mais. Eu sempre entro um pouquinho antes. Hoje, casa comigo com Tim Bernardes, que eu já vi duas lives lindíssimas dele durante este período que estamos passando de isolamento. E aí, claro que ele estaria aqui com a gente de qualquer maneira. Eu tô dando uma olhada aqui pra ver quando ele entra pra convidá-lo a entrar com a gente. Oi, 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 como vocês estão? Tudo bem? Tim, tava todo mundo pedindo, que horas que vem o Tim? Quando é que vem o Tim? A live é legal, que é a hora que a gente tira o pijama durante a semana, né? Eu só tô trabalhando de pijama, gente. Aí quando tem live eu vou com a parte de cima, eu troco a parte de cima. Tô esperando só o Tim chegar, ele deve chegar daqui a pouco pra transmitir ao vivo com ele. Ah, já chegou. Eu entrei antes, né? Sou ansiosinha. Tim Bernardes. Tá entrando. Aê! Oi, Tim! Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom, tentando armar um esqueminha aqui. E aí, como tá? Gente, que loucura, né? Pois é, a gente tá Parece fazendo. parece que é dia aí no seu isolamento. Eu liguei uma luzona. É? Sabe por quê? Eu fui fazer um live na semana passada, ia ser à noite, e minha luz aqui em casa parece, sabe quando você vai na praia e aí todo mundo tá usando energia e fica aquela meia fase, assim? Aí eu peguei emprestado uma luzona, gente, isso aqui, ó, tô no estúdio praticamente. Cara, porque eu tenho uma, mas a minha é mais rosa, né? Uma porrada aqui, ó. Plau. Ah, a sua é uma super. A minha, ó, vou mostrar. A minha é assim, ó. Ah, mas é boa essa também. Aí vira a casa, tá detonada, ó. Vou mostrar, já que tá só É, entre amigos, ó. fiquei até com medo de mexer a câmera aqui também. Pronto, foi rápido. O Deixa eu Tim pegar nem meu tava óculos. vendo. Pronto. Pronto. E aí, Tim, como tá de isolar? Ó, acabou minha luz. Como tá de isolamento? É... Tá maluco? Maluco, né? Não, no que eu pensei, eu olhei pra você aqui e pensei, a gente tá tipo, fazendo uma ligação de vídeo, eu reparei que tem um monte de comentários. E você fez. Você fez duas lives já, foram duas ou foi mais? Foram três, na verdade. Ai, perdi uma. Uma primeira eu fiz por conta própria, eu quis fazer aqui em casa e tal, e no meu Instagram. A segunda, depois de uma ou duas semanas, já foi parte daquele festival do Globo. Bom, essa eu entrei. E aí eu fiz uma na semana passada pelo Instagram do Blogotech, o takeaway show Também francês. vi. Foi isso. Eu vi essas todas e a primeira que eu vi foi num dia caótico, sabe? Enfim, acho que todo mundo tá passando por isso. Algumas pessoas, todo mundo falando que a gente parece irmãos, a gente É. já sabe. É, eu entrei num dia que eu tava super angustiada e quando eu vi, comecei a ver você, eu comecei a chorar, fiquei chorando e vendo você cantando. É, que coisa louca, né? Você tem. E é um momento que fica todo mundo exigindo dos outros um pouco, tipo, ah, o que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa? Alguma coisa útil ou produtiva, né? É isso, a gente fica como sentindo na obrigação de ser útil e produtivo e dá uma loucurinha. Você tá fazendo alguma coisa de útil e produtivo, além de tocar e me fazer chorar? É... eu tenho buscado fazer sempre alguma coisa de útil e produtivo, mas eu sinto que, na verdade, esse momento todo coincidiu com um momento interno meu depois de ser eu comigo mesmo um ditador do útil e do produtivo por quase 10 anos trabalhando, eu já estava no limite, assim, na verdade, já era meio um plano esse semestre ser quase sabático para mim, assim, para eu parar, respirar, não sei o quê. Aconteceu que o mundo também parou, então é muito, muito louco, assim. Mas eu tava sentindo isso, de que, tipo, por que eu não dou valor para uma coisa se ela não é útil, sabe? Se ela não serve para nada, sabe? A gente vai ficando muito produtivista, utilitarista e tudo mais. Então,
eu tenho tentado fazer coisas que são genericamente úteis e produtivas, porque eu não consigo não me julgar, então eu não consigo ficar parado, para mim é muito difícil, me sinto ansioso e tal. Então, de tocar, aprender uma música, ver as burocracias da empresa, da banda e fazer e postar, ter uma relação com isso, coisas assim mais de um trabalho que, embora tenha uma parte criativa, tem uma parte prática também, mas Sim. tentando ver se eu consigo parar de ter culpa em fazer coisas inúteis, assim, sabe? Tipo, é, ver um filme no meio do dia, sei lá, começar a ler coisas assim, tipo, tá sendo meio é o período Beatles na Índia aqui pra mim. Tô tentando meditar, essas coisas. Tá meditando mesmo? Tô meditando mesmo. E aí? Rola? Tá rolando? Ah, rola. É que, assim como tudo, existe essa coisa de uma expectativa e um julgamento muito grande próprio, assim, né? Então, eu tô meditando e penso, pô, mas eu não sei se eu meditei, eu só fiquei 10 minutos de olho fechado, respirando e tentando não pensar muito. Isso não é meditar, mas, tipo assim, é meditar. A gente fica com uma expectativa de que vai ter alguma sensação. E acho que muito porque a gente é acostumado. A gente é acostumado. Travou, já deve estar voltando, gente. Opa, Pronto. voltou? Sim. A gente é acostumado a ter sensação, ter recompensinhas, né? Notificação, entretenimento, a gente está sempre entretido, né? Alguém escreveu aqui uma muito boa. Sou muito competitiva comigo mesma. É isso. Então eu tenho entrado meio numas assim, meio espiritual, mas no sentido palpável, não tanto no sentido tipo Sim. mandinga, assim, de tipo, vou torcer pra tipo, alguma coisa de fora resolve. Mas mais no sentido assim, tipo, não tá. Isso tá parcial, essa minha inteligência mental, sabe? Eu preciso entender, tipo assim. Tô bem existencialista aqui. Sim. Eu estava falando com o Mané antes de entrar aqui, o Emanuel Bonfim da Ó, alguém Eldorado. falou, ó, meditação não é pensar em nada, não é mesmo? Enfim, e meditação não é exatamente uma coisa. Eu não sei o que é meditação. Tô chutando caminhos para ir entrando em contato mais com essa coisa menos. Não sei, quebrar um jeito que eu tava funcionando e tentar iniciar alguma nova fase, assim, sabe? Quantos anos você tá, Tim? 30? 28. Vou fazer 29 em junho. Eu estava falando com o Emanuel da Rádio Eldorado antes de entrar aqui, que a gente sempre conversa por telefone, ao vivo na rádio, né? E ele me falou que gravou com você esses dias e você falou que estava anotando seus sonhos durante a quarentena. Sim. O que que você, o que Nossa. que você, o que que você tem sonhado durante a quarentena? Eu tava falando que eu sou muito rasa sonhadora. Eu sonho que o mundo acabou e sobrou eu, tipo, coisas, claro, Mas é super interessante esses sonhos também, né? Como uma coisa se dá. interessante, mas muito fácil de entender de onde vem, né? O caos. É. Eu sempre sonhei muito, coisas muito malucas, assim, bem aleatórias e tal. Eu meio nesse movimento também de, tipo, sei lá, tentar me inspirar sem muita lógica. Fiz um caderninho aqui dos sonhos aqui, ó. Olha, É, e fico anotando. Anotar o sonho já é uma doideira, né? Porque se você se propõe a fazer isso quando você acorda, você acaba lembrando muito mais coisas, sabe? Se eu, uhum. eu posso sonhar um monte e se eu saio para trabalhar, para fazer alguma coisa, eu esqueço tudo, mas esqueço mesmo, assim. E, mas tô tendo um monte de sonho doido, assim. Eu não sei, as coisas da quarentena e tudo isso, elas entram como elementos sutis num negócio muito doido. Hoje eu sonhava que tinha uma escada numa praia, assim, e que, imagina que aqui é o mar e aqui é a areia. Aqui começava uma escada enorme que acabava, e as pessoas subiam e pulavam no mar, entendeu? E era meio. Só que todo mundo ia subindo, assim, pulando. Só que dava medo porque era bem alto e tal. E eu tava de patins, era uma loucura. Queria saber onde você ia enquanto estávamos todos dormindo, mas você já respondeu de alguma maneira. Pra praia. Tem algumas perguntas chegando. Bom, primeiro tem muita gente falando da sua unha, Tim. Como é que você faz para fazer o esmalte durar tanto tempo? É só não. Eu não sei como faz pra tirar. Porque eu nunca tinha pintado a unha, né? Então, eu fiz lá na casa da Jazz, da minha namorada. E agora eu tô na minha casa. Eu não tenho acetona, essas coisas. Então ela tá ficando. Aos poucos ela vai sair.
Mas eu fiz, tipo, eu pintei aqui, fiz desenhinhos e tal. E aqui também. Ô, Tim, você tá sozinho na quarentena? No isolamento? Não, eu moro com um amigo. Ah, Eu moro com melhor. um amigo. Mas eu fico assim, sei lá, uma semana aqui, uma semana na casa da minha namorada. Tá. Tentando sair o mínimo possível e... Mas essa alternânciazinha eu tô fazendo. E a gente tem a impressão, acho que todas as pessoas que te acompanham, que você é aquele cara que fica no quarto tocando piano o dia inteiro, fissurado em como vai ser o timbre tal, ou como vai ser a música tal, escrevendo o tempo inteiro. Você é essa pessoa ou isso é uma romantização nossa de você? Algumas horas e alguns dias eu sou. É, mas tem toda a outra parte, assim, né? Que é eu de pantufa pondo roupa no varal, sabe assim, tipo, entendendo recolhendo papel e perdido com imposto de renda para lá e para cá. Tem a parte que mais burocrática. E existe a parte também que é semi-burocrática, que é de tipo assim, tô aprendendo uma música, tô tirando, tô trocando corda da guitarra, sabe? Não tô... Outro dia eu peguei todas as guitarras e troquei, assim, tem guitarra de 12 cordas, tem, mas, tipo, eu fiquei 4 horas só trocando corda com alicate, assim, não sei o quê. Então tem mil coisas, assim, vários desdobramentos. Agora, que também volta para aquela coisa de se sentir útil ou não, né? Eu sinto que rola uma sensação de eu passei o dia inteiro resolvendo alguma coisa, acaba o dia eu sinto que eu não fiz porra nenhuma e tem uma culpa, assim. Eu acho que o não sair de casa dá uma sensação disso o tempo inteiro. Não sei se as pessoas também têm essa sensação. Tringone, ou Trincone, perguntou o que você tem escutado na quarentena de música. Sabe que eu tô escutando algumas trilhas de filme. A trilha do Bebê de Rosemary, muito boa. A trilha da Montanha Sagrada do Jodorowsky, Holy Mountain. Algumas trilhas de coisas dos anos 60 e 70, assim. Eu andei ouvindo isso e ouvindo coisas tipo assim, versões do Bob Dylan, tipo a Cher regravando o Bob Dylan dos anos 60, ou Johnny Rivers regravando, sabe? Porque eu também tô lendo aquele livro de crônicas do Bob Dylan e aí eu vou tipo vendo as músicas que ele vai falando, eu vou indo atrás assim. Mas sabe que eu acho que nessas de fazer, eu fiquei no último ano um ouvinte de música meio ruim assim, sabe? E eu no que eu ouvia música mesmo, era muito andando ou no metrô. Então agora é estranho eu ouvir música sem andar, sabe? Então tô voltando a ter a paciência de alguma forma, assim, pra só fazer isso, sabe? Às vezes eu pego a letra pra ler junto. Ah, tô ouvindo Dutch Projectors, que é uma banda que eu adoro e que lançou um EP super bonito. Tem bastante coisa, assim, legal. É, tem Escuta a aqui. trilha de Tarzan, alguém falou. Eu vi, muito bom. Anota Que é o aí Phil essa dica. Collins, né? E em português eu acho que é o Ed Mota. O nosso Phil Collins é o Ed Mota pra Disney. Ô, Tim, o Felipe Bruder tá perguntando como você compõe. Como eu componho, não tem muito uma lógica, assim. É, uma coisa que é mais ou menos comum na maioria das músicas é que eu gosto de compor a letra e a música juntas. Uma coisa meio levando a outra. Então, às vezes, uma ideia de letra, uma frase, alguma síntese de algum pensamento, algum sentimento que eu tô tendo, produz uma primeira frase que produz uma melodia e aí a coisa vai meio indo, assim. Eu compus muitas vezes sem instrumento, andando na rua e tal, e que eu gosto, porque eu fico menos... O instrumento cerca menos a coisa, sabe? É mais intuitivo ainda. Na guitarra você já quer fazer um acorde que você sabe, às vezes poderia, tipo, às vezes quando eu vou tirar uma música que eu fiz sem instrumento, eu descubro uns acordes diferentes, porque eu tô compondo mais como um ouvinte e não Sim. como um instrumentista. Mas varia bastante, assim, às vezes sentar no piano ajuda, sabe? Porque se eu tô tocando muita guitarra, ou às vezes tocar um instrumento esquisito, novo, diferente também. Mas varia, assim. Eu estou sentindo agora que eu fiz algumas músicas no final do ano passado e já tinha umas músicas também no período que eu estava lançando Atrás da Elenco Terno, que estão guardadas e que provavelmente vão ser para um próximo disco solo, eu imagino. Mas agora, no momento mesmo,
embora a minha ansiedade e o julgamento ficam batendo na porta, eu tô sentindo que eu tenho que me inspirar mesmo, assim, tipo, no sentido de respiração, mesmo, de tipo assim, respirar, inspirar para poder pôr para fora, como se eu estivesse pondo para fora o tempo inteiro. E o ritmo frenético do jovem anos 10, né? Sei. Você tem saudades de show agora, nesse momento? Ou a live te basta? Não, eu começo a ter um pouco de saudade de show, sim. Eu tava meio saturado de show no final do ano passado. Vocês Foram fizeram muitos, muitos shows. foi muito show e acho que assim, a gente nunca tirou férias, né? Eu só tirei, tipo assim, 10 dias aqui ou ali. E isso é uma lógica bem paulista também, assim, né? Paulistano. É, e eu sempre quero produzir mais, quero fazer coisa mais, não sei o quê. Então eu tava meio tipo, ah, não quero mais fazer show, não aguento mais fazer show, sabe? Em dezembro, janeiro. Aí quando fechou essa parada eu fiquei meio, ô, cara, cuidado com o que você deseja, sabe? Sim. Mas eu gosto de fazer show, mas pra mim, por enquanto, tá sendo bom o respiro. Mas eu tenho visto notícias muito assustadoras, assim, sobre a volta de show, porque tem tanto esses estudos aí novos da Harvard lá que falaram que Dois... a quarentena pode ser intermitente, de períodos de quarentena e períodos liberados por até 2 anos, né? E gente falando, especialista falando que show, cinema, coisas assim, são das últimas as Sim, coisas a voltar, porque é aglomeração. Então, sim. assim, tipo assim, ficar 6 meses sem fazer show eu ia achar gostosinho, assim. Só que parece que é muito mais. Isso me deixa muito Ficar triste, um porque eu ano, gosto. dois, não é legal. É, não é legal. Mas a gente vai bolar jeitos legais de fazer a parada, assim, de fazer lives mais doidos ou shows, sabe, produções. Sim, e aí acho que daqui a um tempo também vai poder, por exemplo, vocês do Terno conseguem se juntar para fazer uma Exato. live com 10 pessoas assistindo e transmitir isso. Enfim, a gente vai ter que Esse inventar tipo de novas coisa. maneiras. Esse tipo de coisa. Você fica lendo as notícias, Tim? Às vezes. Dá uma É, ansiedade louca, não dá? dá Eu, ansiedade. O que é curioso é que a gente já sabe que dá ansiedade, mas dá uma vontade de ler, né? eu passo um dia sem ler, eu penso assim, nossa, eu não sei nenhuma notícia, não sei de ninguém que aconteceu Não, alguma coisa. seriado, né? Um seriado insano e você tá atuando nele. É isso. Bizarro, bizarro, mas é isso, eu não consigo ficar sem ler. Você é hipocondríaco, não? Às Meu vezes. pai é. É. A gente é meio neuro, assim, né? Tem facilidade pra entrar numa, assim, meio preocupado. Eu sou meio preocupado, assim, tipo, eu tenho facilidade pra me preocupar além do útil. Você já achou que você já pegou o corona nesse tempo? Ah, às vezes sim, um dia ou outro, assim, que eu tossi um pouco, achei. Mas acho que Mas, todo mas não mundo, né? durou, mas não durou mais do que um fim de noite, assim, porque aí, tipo, no dia, depois de 2 dias eu falo, nossa, não tô tossindo, né? Aí, Passou. Nossa, Tim, que loucura. Você falou isso de fazer muitos shows, né? E que é uma coisa ao mesmo tempo que você falou, cansa, mas é uma coisa super difícil de acontecer até com artistas que a gente conhece, assim, a quantidade de shows que você faz solo e que com o Terno também é muito grande comparado com outros shows de outras pessoas. E isso não é uma coisa comum no nosso mercado e talvez vire menos comum ainda com essa coisa toda. Então, você falou que uma hora deve cansar e deve cansar, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, e acho que você sabe disso, né? mas eu não sei, porque também quando a gente vê. Eu não, sei, eu não sinto também que eu sou um exemplo de quem faz muito, muito show. Eu vejo gente que faz até mais, eu acho. Não sei. Não, É eu que realmente vejo, tem esse eu negócio vejo. de ter o terno e o trabalho solo aumenta uma coisa. Mas já tem um tempo que eu tenho vontade de. Que eu não só tenho vontade, como apliquei no meu planejamento fazer menos shows e shows mais bacanas, assim. Então, tipo, eu não faço muitos shows numa mesma cidade num período de tempo curto, sabe? E isso é uma vontade, assim, de fazer menos shows, mas shows bem bacanas. E quando acontecer, ser uma situação especial, não se banalizar muito, poder juntar as pessoas todas de uma vez. Isso significa também ter mais dinheiro para fazer o show mais caprichado, etc. Sim. Tem aqui uma pergunta da Bernardine Litali, acho que é assim. Qual foi o primeiro instrumento que você tocou e com quantos anos? Tem umas fotos do Tinzinho, que não era um Tinzinho, ele era bem gorduchinho, tocando desde que ele nasceu, praticamente. Isso rola. Tipo assim, tem vídeos e fotos de eu lá em casa, com um monte de instrumentos, assim, tocando, fazendo coisas do meu pai, ouvindo.
ouvindo som. Tem o vídeo. Eu sempre conto essa história, né? De que eu falei música antes de falar mamãe e papai. E que minha mãe ficou puta. Mas eu achei VHS disso, de eu falando música. Bem pequeno. Eu vou depois postar. Então, tipo assim, eu sempre mexi com instrumentos. Mas quando eu entrei em aula mesmo, era uma aula de musicalização. Então, você tinha que aprender um pouco de todos os instrumentos. Então, a minha primeira aula eu aprendi, tipo assim, uma batida básica na bateria, um blues na guitarra, como tocar esse blues no baixo, uma coisa assim. Acho que o meu lance sempre foi meio tipo a soma, assim, a produção, o arranjo, sei lá. Uma pergunta Mas aqui. meu instrumento oficialmente principal, acho que guitarra, o primeiro. Tá. Não esquece de postar depois você falando música. Deve ser Vou muito. achar. Achei fofo também seu ato falho ou não ato falho que você falou lá na casa dos meus, lá em casa, É, na casa dos meus na minha casa, eu também é, isso sempre, até hoje. eu chamo de minha casa, a casa dos meus pais, muitas vezes, porque como se fica com duas casas, parece, assim, né? A gente é bem É, família, eu vou lá e tal. Quer dizer, agora com essa coisa, eu não fui, assim. Eu fui uma vez e fiquei, tipo, meio na garagem conversando com eles, sem entrar, sabe? Porque meu avô convive lá também, né? Então, tipo assim, é uma sim. situação meio louca. Mas, Marcela assim, Braga também está aqui falando, a gente perdeu essa semana Moraes Moreira e Rubem Fonseca hoje. Tim, você tem heróis e ídolos vivos? tenho Não, e o muitos. Tim, calma aí, além disso, o Tim tem ídolos nossos, né? Nossos, digo, meus e de vocês, provavelmente todos que são aqui, que falam que das coisas que escutam hoje em dia é o Tim, tipo Maria Bethânia, Gal Costa, coisas assim. Tô falando isso que a Bethânia rolou esse depoimento. Você sabia ou você leu no jornal que nem a gente? A Bethânia? Deixa eu tentar lembrar. Foi pelo jornal, foi meu avô, inclusive. Meu avô, ele leu o jornal antes de todo mundo, né? Eu não sabia se ela conhecia ou não. Eu tinha conhecido ela uma vez, assim, de dar oi e tal. Alguém falou, ela não conhecia ainda. Eu fiquei impressionado, assim, que... E aí, tipo assim, saiu no jornal ela falando que gostava. Que eu via o Tim Bernardes, não sei o quê. Eu já fiquei, tipo, uau. Mas aí depois postaram um vídeo e ela fala mesmo, assim, ah... Então, eu fiquei super contente. E você tem algum ídolo? O pessoal queria que você falasse de algum ídolo vivo, então eu te cortei, mas se você quiser citar algum. Ah, um monte. Desde desses que a gente tá falando, assim, os grandes da música brasileira. Então, a maioria vivos, né? Tipo assim, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, a Rita Lee, enfim, os Mutantes todos, né? Até ídolos, assim, contemporâneos, sabe? Isso muito no mundo do indie, assim, gente que eu acho que é muito, musicalmente, muito incrível, assim. David Longstretch, que é do Dead Projectors, o Robin Pecknold, que é do Fleet Foxes, o Mac DeMarco, Kevin Parker, essa galera, assim, eu acho demais. Eu tava falando mais cedo, o Jodorowsky, é um cara que eu tô pirando, que é um artistaço, faz filme, escreve, faz Uhum. quadrinho e tarô e não sei o que, é muito louco. E o filho dele gravou com a Tulipa, né? Uma música. O filho do Jodorowsky? É, Que loucura, eu não sabia. chama Terrorista del Amor. Que massa, vou olhar. Escuta depois. O Tim tem sei lá tantas perguntas. Ah, o pessoal falando, não esquece do Tom Zé. O Tom Tem Zé, alguém, pô. tem alguém Não. querendo aparecer na live aqui, só um minutinho, que agora eu tenho uma Ah, assistente. Alguém meu aqui? Deus. Quem Oi, é? Rosa. Você tá suja? Você tava comendo? Tava? Agora eu tenho uma Paquita. Demais. Trabalha comigo de Oi, Rosa. assistente de palco. Rosa, você não quer dar oi pro Tim? Outro dia o Tim tava Oi. fazendo uma live, a gente assistiu e ela ficou falando mami pra você, achando que você era eu. Tá vendo a mami? A outra mami? Tá aqui, ó. Oi, Agora eu Rosa. vou continuar. Você vai lá um pouco? Você quer dormir? Daqui a pouco a gente vai dormir. Agora você vai tomar um banho. Pronto, minha Paquita fez a aparição dela. Foi levada pelo seu hold.
Foi. Oi, Pedro. Ele tá aqui, ó. Família inteira, gente. Depois desse isolamento, não tem como manter nenhum distanciamento de família, casa. A gente abriu a casa, abriu as famílias, acontece de tudo. Loucura, hein? Tem aqui Mari Martinez perguntando, Tim, lá vem aquela, é uma pergunta quase. Você compôs alguma música durante a quarentena? Eu compus algumas músicas, mas sem letra. Ah, e música sem letra é uma coisa que, tipo, eu vou fazendo e guardando, porque pra mim é meio difícil, assim, letrar uma... Quando não vem junto, nem sempre ela vai ter um destino, assim, sabe? Mas às vezes, milagrosamente, rola. Por exemplo, a primeira música do Atrás Além, que é Tudo Que Eu Não Fiz, eu tinha essa música que eu gostava, tinha focado na melodia, não sei o quê, e ficava tentando colocar letra e nada. Um dia, tipo assim, fluiu de um jeito, assim, que eu saí falando a coisa e encaixava todos os versos, não sei o quê. Então eu não perco a esperança, eu faço música mesmo sem letra, assim. Mas ultimamente é meio isso, porque eu sinto que eu não sei exatamente o que eu tenho pra falar. Sinto que eu falei já bastante coisa, eu não quero ficar me repetindo. E ao mesmo tempo eu sinto que eu tô passando por coisas diferentes e eu tenho a tendência de compor sobre as coisas que eu tô passando, de me usar de cobaia, assim, né? De assunto. Mas até isso eu tô repensando, assim, pensando, tipo, experimentar compor sobre. Voltar a compor algumas histórias, como eu compõe no começo, ou achar um terceiro caminho. Então eu tô meio me permitindo não saber um pouco pra ver se eu esqueço do que eu tava falando e quando eu voltar eu volto um pouco mais renovado, assim, sabe? Mas música e tocar, eu toco o dia inteiro, direto. E você escuta os seus discos? Tipo, você escuta o primeiro disco do Terno? Faz muito tempo que não. Os mais recentes eu ouço, assim, vira e mexe. O Atrás da Linha eu tenho ouvido, fico tentando ouvir, tentando pensar em, em clipe, sabe? Ter ideias assim, porque o Atrás da Linha ainda, embora agora a coisa esteja interditada, eu vejo ele como o meu disco atual, sabe? Um disco que ainda é Uhum. novo, que tá para completar um ano ainda, sabe? Eu tenho vontade de desenvolver, eu acho que tem muita coisa no Atrás da Linha. Ele é um disco denso, ele tem muito conceito, tem muita coisa que acontece ali. E eu sinto que não tive a chance ainda de mostrar todos os símbolos que estão lá, sabe? Então eu ainda tenho vontade de tentar ver como que eu crio mais material artístico em cima das músicas. O Terno começa em que ano? 2009? Como uma banda autoral, 2009, mas como com a banda já chamando Terno, mas ainda tocando covers, 2006, por aí. E o nome Terno veio quando? Acho que eu nunca perguntei isso, Aí, né? Apesar de 2006. eu ter Lá no começo, foi no colegial, ou oitava série? Colegial, já então, por veio do aí. começo e era porque eram É, três e pronto. porque era três e muito por causa da estética meio sessentista do terninho que a gente gostava. Isso é curioso como o nome foi se mutando e foi virando a coisa da ternura, e depois no último disco a coisa do o, ter e no, que é o artigo do indivíduo, individual, o ter é a bagagem, o no a coisa do contexto de onde. Eu amo a teoria de que o Terno estava acabando naquele disco que as pessoas têm. É uma teoria que a gente deu ferramentas realmente para Não, essa é uma teoria. teoria que eu vou falar. Quando eu li a primeira vez sobre isso, eu pensei, nossa, o pessoal viaja, olha as coisas que eles inventam. Depois, fiquei com a pulga na orelha também. Eu Eles me também tô com a pulga na orelha. Ah, Tim, você faz isso sempre. Que mancada. Não, mas é um disco de fim de alguma coisa. Não sei, É, interno como a banda da escola, sabe? A banda de jovem. Eu acho que é até interessante esse break agora com tudo, sim. que talvez e estando dentro do ciclo do Atrás Além, porque eu fico tentando fazendo a comparação de que a gente está na barra do Atrás barra Além, sabe? A parte 2 que vai vir depois talvez já seja um terno transmutado, assim, não sei bem qual que vai ser. Sim. Você lida bem com fins? Você é um cara bom de fim, assim? Tipo, explico melhor. Eu sempre fui uma pessoa péssima de fim. Quando eu era pequena e a gente ia para hotéis, não sei se é da sua época, se faziam isso também, mas que tinha aquele momento que chegavam os monitores cantando ai, 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 tá chegando a hora. Eu tinha taquicardia, segurava o choro, acordava inchada, eu queria ir embora antes daquilo, sabe? Não vamos acabar, eu vou embora antes. Eu, eu me considero uma pessoa bem apegada, assim, eu acho que.
tenho tentado trabalhar, inclusive, isso, assim, também. Mas, mas ao mesmo tempo, o meu impulso de ir para o que eu sinto que eu preciso fazer, ele acaba vencendo a coisa. Então, uma vez eu lembro que você me perguntou que minha namorada me usou até hoje, que você falou, você tem medo do quê? Eu falei, de tudo. Porque realmente eu tenho muito medo, muito constantemente, assim, mas eu não paro quase que, tipo, mas eu, no fundo, eu acho que sou corajoso, porque eu não paro de ir pra frente, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando, pô, quer parar de sentimento? Para de se jogar que nem um maluco pra todos os lados, assim. Mas eu gosto, assim, então eu sinto que a minha força vital, ela me empurra muito, então eu não evito os fins também, assim. De alguma forma, eles viram inevitáveis, muitas vezes, sabe? Eu sei lá, analisando de longe, vendo daqui, eu acho você mais focado no caminho para ir do que preocupado com o que está ficando para trás. Acho que na somatória das coisas, acho que sim. É um bom. Tipo, no fim do ano, no Réveillon, você fica triste ou você fica feliz? Eu fico feliz. É? Ah, eu gosto da a Folha em Branco, que é um ano novo acontecendo, o ritual, da coisa toda. Gente, agora não para de pensar naquela música da Letrux. Não sei se você ouviu essa música, é uma música, uma composição da Letrux que a Fafá de Belém gravou, que chama Alinhamento Energético. Não, a Letrux é Ai, demais. escuta depois, que era tipo, ela começa, se você pensou que ano passado foi intenso, você não sabia de nada, inocente. Só que é sobre o ano passado falando do anterior. Só que eu acho que a cada ano a música Vai. vai ficar tipo, socorro. Sim. São fases, né? Parece que são ciclos do mundo, do universo, assim, astrológicos, né? Tipo assim, é muito curioso tudo isso que tá acontecendo, porque eu lembro de crescer, quando eu tava na escola, na sétima série, oitava série, primeiro colegial, de, sei lá, estudar a Revolução Francesa, ou qualquer coisa, ou a ditadura no Brasil. É uma coisa que era tão distante para mim. Os tempos Fernando Henrique e Lula foram tempos muito assentados, de uma certa forma, perto Sim. do que existe por aí, né? Então, quando teve as primeiras manifestações na rua, eu lembro de ficar chocado. Eu falei, nossa, tipo, sabe, eu passei 20 e tantos anos sem ver isso, e para mim era uma coisa que era muito improvável que as pessoas não Sim. saíssem, sabe? E que depois ia virar uma outra coisa e tudo mais. Então, tipo assim, os movimentos, as militâncias, isso que está acontecendo no mundo agora da pandemia, a extrema-direita, tipo assim, estamos de novo numa fase de agitação, num ciclo de alguns anos, provavelmente, disso, né? Sim. Espero que passe tudo isso logo, sei lá. Muita gente falando para você, falou das músicas que você compõe mais músicas sem letra, tem bastante gente falando pra você lançar um disco instrumental. Aposto. Eu componho, essas canções que eu componho, elas são meio que pra ser canções, assim, sabe? Mas alguma hora talvez eu faça. Eu tinha vontade de algum amigo do cinema talentoso fazer um belo de um roteiro e ir fazer um filme e me chamar pra fazer a trilha, assim, mas eu gostaria muito de fazer uma trilha, assim, lindona de filme, mas só se fosse um filme que eu amasse muito e que fosse da minha geração, sabe? Sei, daqui uns 10 anos, brincadeira. Ai, que Se o triste. cinema não acabar pra sempre. Não, gente, eu não quero ser pessimista, mas também otimista não tá dando para ser. Bom, cineastas, 2026 eu tô bem sussa. Qualquer coisa. 2020 já vai. Ana Mello está perguntando o que você mais gosta de fazer, além de cantar e compor. Hum, Difíceis essas perguntas, né? eu gosto de dar risada, assim, de senso de humor, de ver coisa engraçada, de encontrar amigo, coisa assim. Isso é uma coisa que pra mim é bem prazerosa no nível musical também, sabe? Mesmo nível que é a música pra mim. Eu gosto muito de estudar, não literalmente assim no sentido careta, mas estudar, tipo, tentar aprender alguma coisa, pesquisar, conhecer um negócio novo, seja alguma coisa técnica de gravação ou alguma coisa de pode ser, sei lá, uma coisa científica, pode ser uma coisa astrológica, pode ser coisa de psicanálise. Eu gosto de pesquisar, assim, sabe? Sim. Alguém perguntou, o Biel te faz rir muito? Muito. O O Biel. Biel é muito engraçado. Depois eu vou postar no negócio do Terno. A gente fez uma conversa toda por WhatsApp. Eu vou postar os vídeos com filtros. Eu vou postar depois pra vocês verem o que é o Gabriel. Ô, Ti, engraçado, né? As pessoas perguntam bastante sobre sua vida pessoal, né? Tô lendo Tem aqui. algumas coisas aqui. Eu
eu tendo a não falar muito disso. Mas não é por mal, viu, galera? É só que eu sinto que eu me sinto totalmente entregue a ser o que eu sou, e ser uma pessoa pública e tudo mais. E eu sinto ao mesmo tempo também ter uma convicção, uma intuição de que é saudável e importante que eu preserve alguma parte também da minha coisa para poder continuar amando ser pessoa pública, para eu poder ser pessoa privada também, sabe? Tem umas perguntas, tipo, muito engraçadas, do tipo, você joga futebol ou faz algum esporte, sabe? Meu, eu tô fazendo esses vídeos de funcional na quarentena. Você tá brincando, gente. Juro. Eu vou fazer uns vídeos depois de eu fazendo. Então hoje eu tava lá fazendo aqueles. Você tá... Não, isso eu não consigo acreditar, nem Juro, imaginar. juro. Meditação achei que super combina com toda a persona, mas funcional achei. Eu na verdade assim, eu fazia. é, eu fiz muito tempo e ultimamente faço Pilates, que talvez tenha mais a ver comigo, que é mais nerd, né, um pouco. Eu também faço. Mas E é mais comecei a fazer controlado, funcional né? até Mais por causa de seguro. ansiedade. Fazer um exercício que cansa mais, porque me- eu me sentia muito angustiado, assim, acordava muito já pensando assim, o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo assim, como se eu tivesse já em dívida do utilitarismo. Então, fazer esporte, me movimentar foi uma coisa que eu andei procurando, assim, ultimamente. A Juju de Medeiros está falando que as suas letras deixam muitas dúvidas, muito, tem muito mistério. Às vezes eu fico imaginando qual é a origem e a história das suas letras. Eu acho que a maioria das pessoas, quando escutam o seu disco, além de te achar uma pessoa que sofre muito, né? Ainda mais não recomeçar, mas todo mundo acha você um cara muito introspectivo e sensível. Não que você não seja, talvez você seja também e tenha outros lados, mas você só compõe sobre histórias reais ou você inventa muita história? Variava mais, né? Eu acho que o Recomeçar especificamente é um disco mais pessoal mesmo, assim. Não que seja literalmente tudo sobre uma experiência ou que as experiências estejam ao pé da letra ali, né, sabe? Algumas estão. E algumas é mais sobre a sensação real, não necessariamente alguma situação real, né? Mas até por isso demorou tanto tempo, eu acho, para lançar as músicas do Recomeçar, ou fazer o Recomeçar. Foi um tempo também de ganhar uma confiança e de entender se essas músicas que eram mais para mim, mais íntimas, se eu ia lançar elas ou não. E aí acho que, consequentemente, o Atrás Além, ele vem depois de abrir esse canal, sabe? Então, também é sobre situações pessoais, mas acho que mais sobre esse período de mudança, centrado na vida adulta, esse rito de passagem, são as mudanças, a geração, um pouco menos só interno, mas eu também como um exemplo de um indivíduo no meu tempo e tudo mais. Eu lembro tanto da audição desse disco, a gente no estúdio ali, todo mundo no estúdio pequenininho ali, e lembro de eu falando com seu pai, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, o pai do Tim é Maurício Pereira, cantor e compositor também. E eu liguei para ele para saber o que ele tinha achado do disco, para escrever numa coluna que eu escrevi. Eu lembro ele falando, eu fiquei só muito mexido, porque como ele sofreu, né? Alguma coisa assim, assim. Eu achei bonito a visão dele de pai sobre um disco, deixando de lado totalmente a visão. Tipo, é um disco lindo, mas eu fiquei mexido, eu sou pai dele, né? Eu acho que existe uma intensidade interna que ela é difícil da gente passar para o outro, assim, conversando ou qualquer coisa assim, né? A gente sente coisas, então, acho que muita gente já pensou isso de tipo, nossa, eu sinto coisas muito gigantes às vezes e que eu não tenho como comunicar isso, né? A música de alguma forma consegue amplificar a parada e, e reverberar coisas e às vezes meio quase que exorcizar também e sintetizar as sensações e tudo. Então, eu eu acho o Atrás Além. O Recomeçar também tem uma coisa de ser uma leva de músicas que se relacionam e tal, mas o Atrás Além foi uma safra realmente feita quase todos no mesmo momento. E eu acho é das coisas que eu fiz a minha favorita, assim. Eu acho que é o que tem mais coisa ali e tem camadas e camadas de coisas para olhar. Não sei, nem sempre eu tenho coisas para dizer e a clareza para dizer no mesmo momento, sabe? Acho que o Atrás Além foi uma coincidência disso
que eu me sinto sortudo de ter rolado, assim, sabe? Sim. Tem duas perguntas antes de encerrar. Tem muita gente perguntando o seu mapa astral. Você acredita em signo, Tim? Eu acredito. Eu não diria a palavra acredito, porque eu não acho que é muito de acreditar. Eu vejo como uma ciência mesmo, assim. Faz muito sentido. E eu não vejo muito, tipo assim, em previsão. Previsão eu acho que eu não acredito muito. Mas eu acredito como um estudo de autoconhecimento milenar forte, assim. O meu signo é Gêmeos, meu É. ascendente é em Virgem e minha lua é em Virgem. Todo mundo fica tentando perguntar onde que tá a coisa, tipo, se tem câncer, se tem alguma coisa que normalmente é Todo mundo só, associada eu com só vejo isso aqui. O grama. Tim tem alguma coisa em câncer? É. Não, eu acho que Gêmeos se diz faz sentido pra mim assim as coisas que dizem do meu mapa, assim. Gêmeos é uma coisa muito comunicativa de tentar e uma coisa mais quase uma coisa da criatividade, uma coisa abstrata, e o Virgem ele puxa para tipo organizar muito. Então eu me vejo muito assim, sabe, de eu tenho vários sentimentos, eu gosto de organizar eles, eu gosto do estúdio, eu gosto de colocar ordem nas coisas que não são do mundo da ordem, sabe? Assim, Uhum. abstrato, concreto, assim, sabe? E, e aí as outras coisas do mapa, eu sei que tem Vênus em Leão, que tem Marte em Sim. E Leão, esse mas eu não sei comentário o que aqui? E significa. esse comentário aqui? Muito Ah. maravilhoso. Nossa, ele é surtado. Então, assim, Bernardes tem uma cara de maluco total. Porra, tem uma cara normal. Muito maravilhoso. Tim, tem bastante gente aqui falando também do seu irmão, do Chico Bernardes. O Tim tem uma família bem artista. Todo mundo é artista naquela família e a mãe é educadora. Então é todo mundo meio da mesma turma. O Chico, o irmão do Tim, lançou um disco no ano passado. Sim, No ano passado. E ele te mostrou antes o disco, Tim? sim. Ah, a gente acompanhou bastante lá em casa. Quando ele fez as músicas, ele mostrou os primeiros shows ainda antes de gravar o disco. Eu acho aquilo que a gente tava falando de safras e tudo, assim, a composição do Chico, eu acho muito impressionante, assim. Não é porque é meu irmão, mas eu acho um dos melhores compositores, assim, hoje em dia. Tipo, é muito Ah, profundo, muito bonita. O jeito que ele toca violão não é um jeito comum. É uma lógica de folk, de canção de folk, meio de trovador e tudo mais, mas ele tem muita técnica. E ele sempre foi assim, ele sempre pegou as coisas muito fácil. Quando ele era pequeno, ele fazia diabolô, depois andando de skate, coisa assim, tipo, habilidades artísticas motoras. Ele é muito técnico, sabe? Toca violão que nem um erudito, assim. E as músicas são muito profundas e é muito engraçado, porque tem muito a ver com ele desde que ele é pequeno, assim. Porque ele era pequeno, ele era uma criança que ele falava com um português formal, assim. Eu sinto lhe informar que não sei que, tipo, com 3 anos, assim, tipo, ele sim. aprendeu, o português dele vem do Buzz Lightyear, que era o grande ídolo dele. E que, Maravilhoso. curiosamente, ele tem a música do astronauta, né? Então, mas ele é super Buzz Lightyear, assim. E a escrita dele tem a ver com isso, assim, ele tem menos uma coisa que acho que eu tenho, que meu pai tem, cada um de um jeito, eu e meu pai, mas de ser mais coloquial, assim, né? O Chico, ele é mais poético um pouco, assim, sabe? A gente é mais cronista ou sei lá. Meu pai é cronista, né? Eu não sei nem exatamente o que eu sou mais filósofo de, de, Eu de, acho você de bar. cronista também, mas cronista de quase de sentimentos também. Você tem uma coisa mais. É isso. Tem muita gente aqui falando para você gravar um sonhador. O Tim, quando foi no Cultura Livre, que é o programa que eu apresento na TV Cultura, junto com o Terno, eles fizeram uma versão para um sonhador, que foi sucesso na voz do Leandro Leonardo. É, E é muito impressionante, não sei se vocês já viram essa versão, mas quando você escuta aquela versão, eu fico, nossa, essa música poderia ser do Tim. Poderia ser uma composição do Tim. Ela é um pouco mais simples, mais pop, assim, mais. Mas tem uma esperança emocionante, né? Que Tem uma coisa mais épica, assim, que talvez não, você não tenha. não à toa a gente meteu ela no show agora da Atrás Além, né? Porque acho que tem a ver, Ah, tem a ver com as coisas com Eu Vou, com Atrás Além, com algumas músicas, esse clima meio que é um disco entre a nostalgia e a esperança, assim, né? E essa música tem isso, eu acho. Eu tenho vontade de gravar. A gente tem algumas.
tenho vontade de gravar alguma coisa de versões com o terno e tal, porque a gente sempre fez muita versão e acho que seria uma parada. Todas maravilhosas, né? Diga-se de passagem. Mas vontade de entrar no estúdio e gravar essas versões de um jeito chique, assim. Não sei, quem sabe? Eu acho muito maluco isso. Uma vez eu fui fazer entrevista com um cara e ele falou alguma coisa, eu perguntei pra ele alguma coisa, eu falei, mas você tá falando isso porque você quer falar ou você tá falando isso porque você tá sendo entrevistado? Ele falou, Roberto, me desculpa, mas você entrevista uma pessoa porque você quer conversar com ela ou porque você quer que as pessoas vejam que você tá conversando com ela? E eu achei meio maluco isso. Eu falei, nossa, realmente, uma entrevista é você conversar com uma pessoa, mas pensando que você quer que as pessoas vejam isso. E na live agora tem uma coisa que realmente parece que você está conversando com a pessoa e às vezes você esquece que tem gente aqui. Mas tem bastante gente. Eu queria agradecer a presença de todos. A última pergunta, a Deia Baroni que fez aqui, eu achei muito maravilhosa, que é o que você quer levar desse momento que a gente está vivendo de isolamento e o que você não quer levar desse momento. Das coisas boas assim que eu posso tentar, que eu fico imaginando, assim, eu tenho sentido que eu entrei nesse ano com aquilo que eu tava falando, cansado, assim, em alguns pedaços, assim. E eu tô me sentindo de novo ansioso pro mundo, num sentido bom, assim, sabe? Então, de dar valor para umas coisas, assim, sabe? Encontrar as pessoas e tudo mais. E o que eu quero levar é meio isso também, de aproveitar esse tempo para me entender num nível mais subconsciente, mais, não sei, mais ocultão mesmo, não sei, tentar baixar a bola e tentar se enxergar e ver como que eu andei fazendo, o que eu fiz legal, o que eu não fiz legal, para que lado que eu quero ir, não sei o quê. O que eu não quero levar é isso, essa neura que apareceu, né? Essa coisa do utilitarismo, do produtivismo, da ansiedade, da projeção. Você viver muito mais na projeção do futuro do que no que está acontecendo de fato, sabe? Sim. Mas, enfim. Isso vai ser difícil. Tim, obrigada. Tava com saudades. Também, valeu. Continuo, né? Agora a gente vive nesse mundo louco. Quando eu era pequena, eu vi os desenhos dos Jetsons e acho que uma parte dos Jetsons está se realizando agora, né? Nesses encontros virtuais. Então, eu espero que isso passe logo para a gente conseguir estar junto de novo. Muito bom falar com você sempre. E eu adoro o Tim, que ele tem um tempo de pensamento que você fala, nossa, ele tá indo muito, muito fundo, assim, sabe? Quando você para e fica pensando na resposta, eu penso, ai, que bonito. Quando você começa a entrevistar artista consagrado, várias vezes eles vão rápido, tipo, eles querem ir embora, e entendo, tá? Acho que talvez todo mundo queira ir uma hora, mas é bonito de ver. Obrigada, Tim. Fica bem, se cuida, beijo na família. Você também, se cuida aí, beijo, tudo de bom. Valeu todo mundo que tá aí também. E Valeu todo até. mundo que participou. Beijão, Rô. Beijo. Até. Até.